Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos em mais uma lição do nosso trimestre. Eu sou o pastor Tomé Picanço e que Deus venha te abençoar ricamente com a lição de hoje. Nós estamos no trimestre falando sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós já estamos, meus amados e queridos irmãos, na nossa quinta lição de número 5, que traz como tema a verdade que liberta. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala Jesus, a verdade em Jerusalém. Segundo tópico, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Terceiro e último tópico, falaremos sobre Jesus, a verdade que liberta o pecador. Nosso texto áureo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo de número 32. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nossa leitura bíblica está encontrada no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 16 ao 18, o versículo 37, o versículo 38, e também a nossa segunda leitura encontrada no capítulo de número 8, do versículo 31 até o 36. Então, hoje nós vamos trabalhar esses dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8 do Evangelho de João. O capítulo 7, versículo 16 diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça." E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Responderam-lhes: "Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu seres livres?" Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a nossa leitura, na qual nós vamos trabalhar nesse nosso tema: Jesus, a verdade que liberta. Nossa introdução diz assim: Jesus, a verdade personificada em palavras e ações, nos liberta totalmente. Porque a verdadeira liberdade ultrapassa a simples ausência de restrições externas. Vai além, nos removendo do domínio do pecado. Então, Jesus é a verdade que nos liberta do domínio e da ação do pecado. Esta lição apresenta Jesus como a verdade que traz liberdade, demonstrando que ele a personifica por meio de suas palavras e ações. Estudaremos a manifestação do Senhor Jesus Cristo como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade, e concluiremos com o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Então hoje discorreremos sobre a verdade que liberta. Nosso primeiro tópico diz assim: Jesus, a verdade em Jerusalém. Está subdividida em 3 subtópicos, que diz assim: da Galileia para Jerusalém, a verdade na festa dos tabernáculos, vivendo na verdade. Da Galileia para Jerusalém. Nós temos aqui 3 tópicos nessa lição importantíssima. Diz assim: ameaças, a incredulidade, seguindo a orientação do Pai. Jesus estava na Galileia, mas
A Judeia, da onde ele tinha ido, quando nós estudamos na lição passada, que ele saiu da Judeia pela orientação do Pai e, portanto, foi para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E lá encontrou-se com a mulher samaritana e ensinou a grande lição da verdadeira adoração. Jesus foi para a Galiléia, se deslocou e ficou por lá, enquanto os judeus o ameaçavam prendê-lo e matá-lo, aonde pegasse. E a Bíblia vai dizer isto para nós. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, sobre essas ameaças do capítulo 7, onde nós estamos introduzindo a lição, do versículo 1, nós vamos ver que Jesus já não queria andar pela Judeia. Ele se reservou a ficar na Galiléia. Então, nós observamos que Jesus, ao pregar no capítulo 6, aquele glorioso sermão da lição passada, que é o sermão do pão vivo que desceu do céu, nós observamos que durante o ensinamento da palavra, muitos discípulos o abandonaram, viraram as costas, não compreenderam a mensagem que Jesus estava passando, interpretaram de maneira literal e se escandalizaram com o discurso, dizendo que o discurso era duro. E a Bíblia diz então que eles foram embora. E entre eles estava a própria família de Jesus, os filhos de Maria e José, que também não conseguiam depositar a sua crença em Jesus de Nazaré. Então nós observamos que a incredulidade também afetou a própria família de Jesus. Então nós vemos que as autoridades judaicas ameaçavam de morte, por isso ele procurou se precaver, teve todo o cuidado com relação à sua segurança, cautela, ele teve muito cuidado e se esforçava para não mais andar pela Judeia, pelo menos de forma abertamente, ele não andava mais pela Judeia, procurou se concentrar no seu ministério na Galiléia. E esse é o contexto do capítulo de número 7 e 8, onde Jesus ele vai para a Judeia, e na Judeia, ou melhor, na Galiléia e na Judeia está acontecendo a festa dos tabernáculos. Então, o tema do capítulo 7 e do capítulo 8, o contexto que está nesses dois capítulos, é a festa das cabanas e a festa dos tabernáculos. E nós vemos aqui que essas eram as ameaças que rodeavam a vida de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vemos aqui a incredulidade, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nós vemos aqui que os seus irmãos também foram afetados e eles não conseguiram acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido, e, portanto, eles criaram uma certa resistência para com o Senhor. A incredulidade tomou conta dos discípulos, até entre os 12, Jesus revelou que havia entre eles um diabo, exatamente apontando para Judas Iscariotes. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. João capítulo 6, versículo 70. Seus irmãos de sangue, filho de José e Maria, também não acreditavam no seu ministério, no seu papel de ser o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o Messias de Israel. Esse episódio revela não apenas a falta de compreensão da missão de Jesus por parte da sua família, mas também, louvado seja o Senhor Jesus, sua determinação em seguir a vontade do Pai Celestial. Então nós já percebemos nas lições anteriores que Jesus ele procurava andar segundo o cronograma do céu, de acordo com a vontade do Espírito. Para lá o Senhor iria, caminhava, seguia, era orientado. Ele não seguia o seu próprio querer, ele não seguia a sua própria vontade. E nós vemos aqui que Jesus, diante da pressão dos irmãos dele em casa, disseram: olha, se tu queres ser visto, porque não acreditavam nele, se tu quer ser famoso, vai para Jerusalém, te apresenta lá, te mostra lá, porque eles não acreditavam na missão de Jesus como Filho de Deus. Então nós vemos que essa influência negativa da sua família, essa pressão de querer, né, colocá-lo em evidências antes da hora, Jesus não era movido por isso. Jesus não foi movido por as influências, Jesus não foi movido por pressão, Jesus não foi movido pelas ameaças. De maneira nenhuma, sua vida foi marcada na terra pela obediência irrestrita ao Pai, que não lhe deixava só em hipótese alguma. Louvado seja Deus, como está escrito em João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então perceba que Jesus não foi intimidado pela pressão da própria família. Ele tinha consciência da sua missão como filho de Deus e, portanto, ele só agia na hora do Pai. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias, nem de ameaças e nem da pressão familiar, mas ele se manteve na linha de obedecer o Espírito Santo. Queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. Glórias a Deus. E Jesus ele vai mostrar isso para nós, que ele não cedeu a nenhum tipo de pressão. Ele sabia que os irmãos não acreditavam nele, mas chegaria o tempo que os seus irmãos iam crer nele como filho de Deus, como Deus de Israel, como o Messias prometido. Então ele não se deixou levar por nada. Então nós vemos aqui Jesus cumprindo o seu ministério terreno, pregando a palavra de Deus, levando a mensagem do Evangelho sem ceder a pressões de A, de B ou de C, mas se manteve na linha e na postura de um verdadeiro filho de Deus que ele era. Então nós vemos aqui que ele se desloca, ele vai se deslocar da Galileia para Jerusalém, mas ele vai se deslocar no tempo de Deus. Ele vai se deslocar debaixo da orientação do Espírito de Deus. E não é porque alguém crer ou deixou de crer nele que impediu que ele fosse até o fim na sua missão. Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender essa lição muito forte com o nosso Jesus. Segundo item, a verdade na festa dos tabernáculos. Jesus é a verdade. A Bíblia diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus sabia que o tempo dele era marcado pelo céu. Era o Pai que determinava, era o Espírito que conduzia. Então ele foi na hora certa. Ele disse, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir, o tempo de vocês sempre está pronto. Mas o meu não. O meu está dentro da determinação do meu Pai. Então a verdade vai subir a Jerusalém, vai descer a Jerusalém, vai estar na festa do tabernáculo, não da maneira que os seus irmãos queriam, que ele se apresentasse, né? Que ele colocasse o outdoor, que ele se expusesse. Não. A Bíblia diz que Jesus desceu de forma discreta, discretamente. Jesus foi à festa no templo de Deus, pela orientação de Deus. E ao chegar, não chamou atenção para si. Ele foi muito discreto. Esperou o momento exato de apresentar-se diante do povo. Não tocou trombeta, não atraiu holofotes, mas esperou a hora do Pai, a hora que Deus desejou que ele se apresentasse para a multidão. E então ele estava entre o povo. Subiu discretamente entre o povo e estava lá o Senhor. Diz aqui a Bíblia, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então Jesus ele era aquele servo do Pai que não queria chamar atenção para nada. Ele só queria a glória do Pai. E a glória do Pai era obedecer à sua vontade. Era agir de acordo com a vontade do Pai. Então ele não subiu para atrair os holofotes. Ele foi na hora que o Pai determinou para ir. E aqui a gente aprende uma lição muito profunda, né? Nesses tempos de glamour que nós estamos vivendo, onde o homem faz de tudo para ser visto, nós estamos olhando para o meigo Nazareno, que seguiu o cronograma do Pai e só se apresentou na hora do Pai, na hora certa do Pai. Na festa, todo mundo estava aguardando ele, havia um alvoroço, todo mundo perguntando onde está esse homem, cadê ele, será que ele veio, será que não veio? Mas ele estava lá ocultamente entre eles, discretamente, não chamou a atenção de ninguém, e estava vendo o desenrolar da festa, o início da festa. E a expectativa era muito grande com relação a ele, a verdade de Deus na festa dos tabernáculos. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam, onde está ele? João 7,11. Então havia uma expectativa, né, da presença dele naquela festa, mas ele estava lá, em meio do povo, ocultamente, não de forma manifesta, mas de forma bem discreta, entre os seus irmãos, ouvindo a conversa de um, ouvindo a conversa de outro, verificando o que cada um pensava a respeito dele, o que eles falavam, o que ele diziam, ele estava lá,
bendito é o nome do Senhor, sem se apressar. Irmão, quem crê não se apressa. Então ele estava lá sem se apressar, sabia que o momento dele ia chegar, para ele falar com a multidão. E a Bíblia vai nos dizer que no meio da festa, a Bíblia fala que a verdade estava na festa do tabernáculo, foi para lá de forma discreta, havia uma grande expectativa a respeito dele, e nós vemos aqui o momento em que ele vai passar a ensinar essa multidão. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. João 7,14. Nós vemos aqui, amado, que o Senhor Jesus, ele vai passar a ensinar esta multidão. Ele vai falar do Pai, sua missão, vai fazer a obra, vai curar os enfermos, vai levantar paralíticos, vai fazer coisas extraordinárias e vai pregar para o povo que está ali para receber as bênçãos do céu. Então havia uma grande expectativa entre os judeus em relação a ele. Ele estava ciente que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas, porque ele estava desde o primeiro dia lá, só que de forma bem oculta, bem discreta. E a Bíblia vai dizer isso, que havia uma grande murmuração no meio da multidão a respeito dele. Dizia alguns que ele era bom, outros diziam não, ele antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Então, quando Jesus ele vai se apresentar no meio da festa, já se discorreram alguns dias, que a festa está se desenrolando, a multidão está toda em Jerusalém, glorificando a Deus, ele então vai direto para o templo, se apresenta e começa a ensinar. Seu ensinamento era a verdade do Pai. Falou que veio do Pai, que era o enviado, que a sua doutrina que ele estava pregando era daquele que tinha o enviado, ou seja, o nosso Pai. O que causou admiração entre os judeus, como está escrito. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não atendo às aprendidas? João 7,15. Você percebe que as pessoas ficaram pasmadas de palavras de sabedoria que Jesus estava ensinando, mostrando para aquelas pessoas, para a multidão, que ele era o enviado do Pai e que ele estava ali para cumprir a missão de salvar o mais vil pecador, de perdoar o mais vil pecador. Então o povo estava diante da verdade de Deus, mas infelizmente se recusavam em acreditar nela. Preferiram acreditar que ele era um profeta. Muitos diziam, não, ele é só mais um profeta. Né? Mas jamais assimilaram ele como filho de Deus, como Deus encarnado. Então nós vemos aqui que o povo de Israel não aceitou ele como seu Messias, não acreditava. No máximo que eles tinham Jesus era como um grande profeta, mas jamais como o Messias, como enviado de Deus, como filho de Deus, como Deus encarnado. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas Jesus estava ensinando e mostrando. Eles se admiravam de ver a autoridade do ensinamento de Jesus, das palavras de graça que saíam da sua boca, mas mesmo assim era impressionante a incredulidade. Como eles não admitiam, e até hoje não admitem, que Jesus Cristo é o Messias de Israel, é o Filho de Deus. Terceiro ponto, vivendo na verdade. Jesus é a verdade personificada. Então ele vivia a verdade de Deus. Primeiro, porque a sua doutrina era de Deus, era do Pai. Segundo, ele não falava de si mesmo. Terceiro, a verdade sempre vai se opor e confrontar a mentira. E foi exatamente isso que aconteceu no ministério terreno de Jesus. Nós vemos aqui, sua doutrina era de Deus. Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, meu ensinamento, mas daquele que me enviou. João 7,16. Quando a multidão se admirava, Jesus estava explicando para eles, essa doutrina que eu estou ensinando a vocês não é minha, é do Pai. Foi ele que me enviou para vocês, para trazer esta palavra. Louvado seja Deus. Então esse texto nos mostra a importância de buscar a verdade com a mente e o coração abertos, em vez de confiar apenas em tradições ou autoridades externas. Jesus está vivendo a verdade, porque ele é a verdade personificada, que o povo se recusava a conhecer. E o que ele está transmitindo
não é doutrina nem de homens, não é doutrina de demônios, mas é a autêntica e pura e gloriosa doutrina do Senhor nosso Deus. Era o ensinamento do Pai. Ele veio para transmitir isso. Louvado seja Deus. É por isso que está escrito em João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus não falou de si mesmo, Jesus falou do Pai. Pregou o Pai. Revelou o Pai. Mostrou para todos o Pai. Glórias a Deus. Essa era a missão, era uma das missões dele. Resgatar o homem e revelar o Pai para a humanidade. Louvado seja o Senhor Jesus. Então a sua doutrina era do trono da graça, da misericórdia e do favor de Deus Pai. E ele estava expondo isso para todo mundo. As pessoas ficavam admiradas, mas não aceitavam. Hoje, muita gente faz a mesma coisa. Até admira-se da palavra. Né? Até fica espantado com as revelações. Mas não creem no Salvador. Não deposite sua fé no Senhor. Por quê? Porque estão com o coração partido, coxando sempre em dois pensamentos. E nós vemos aqui o povo de Israel desta forma. Viam tantas maravilhas de Deus e as palavras que saíram da sua boca eram palavras graciosas no trono da graça de Deus, mas eles não queriam acreditar. Eles se recusaram a acreditar. Mas ele era a verdade. Falou diante deles a verdade, não negou a verdade. Glórias a Deus. Por quê? Porque quem fala a verdade não fala de si mesmo, irmão. Jesus ele vai mostrar claramente isso. Que quem vive na verdade não vive falando de si próprio. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, disse Jesus. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nível de justiça. João 7,18. Então nós percebemos aqui que quem é verdadeiro não fala de si mesmo, nem busca a sua própria glória. Por quê? Porque tem quem a busque. Tem quem a busque, como está escrito. Eu, porém, não busco a minha glória, disse Jesus para os fariseus. Há quem busque e ajude. João 8,50. Lamentavelmente, tem uma enxurrada de pastores, pregadores e obreiros, irmãos e irmãs, que querem a todo custo ser visto, aplaudido, reconhecido, paparicado, elogiado. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque são orgulhosos. Porque são soberbos e inchados. São furtadores da glória de Deus. São usurpadores de Deus. São invejosos, são ambiciosos. Louvado seja Deus. Sim, nós estamos vivendo os últimos dias. E o apóstolo Paulo falou que os tempos seriam tempos trabalhosos. E nós vemos isso no livro de Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, disse Paulo a Timóteo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Disse Paulo a Timóteo, destes afasta-te. Afasta-te, Timóteo. Não fica no meio deles. Por quê? Porque este número são os que introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, escute isso, que aprendem sempre, disse Paulo a Timóteo, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, os dois magos de Faraó, resistiram a Moisés, assim também estes homens resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 8. Então nós vemos esse texto que Paulo ele vai mostrar essa estirpe de homem maligno, desobediente, dentro da igreja. E tem um monte assim, agindo desta maneira na casa do Senhor.
e são resistentes à verdade. Aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o seu coração não está aberto, sua mente não está dilatada. Não. Eles afunilaram o seu conhecimento e não se abrem para nada. Colocaram Deus dentro de uma caixinha e prenderam Deus lá e fizeram Deus o seu pacotezinho de estimação. Acham que Deus ele cabe dentro de uma forma que fazem e tem que ser daquele jeito. Assim eram os fariseus. Assim eram os fariseus. E quando Jesus trouxe a mensagem revolucionadora, que trouxe aquela mensagem nova, revelando para eles quem era o Pai, isso confrontou fortemente aquilo que eles tinham feito de Deus. E a caixinha e o pedestal que eles tinham colocado de Deus. E assim tem muitos irmãos na igreja fazendo isso. Por quê? Porque a grande verdade é que não falam mais de Deus, mas falam de si mesmo, das suas vantagens, das suas glórias, dos seus prestígios. Glórias a Deus, nós estamos vivendo esse tempo. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo de homens narcisistas, que amam a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é por causa desse tipo de gente que o Senhor Jesus confrontou. O Senhor Jesus, ele foi contrário. Ele não aceitou isso. Fizeram do Pai, glória a Deus, e colocaram o Pai numa caixinha. Disseram, vai ficar aqui nessa caixinha, tu é desse jeito. E talharam Deus assim. Fizeram disso o seu ponto principal para embasar todos os seus ensinamentos cegos, porque Jesus chamou eles de cego. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então nós vemos aqui o quanto que eles estavam distantes do entendimento dos céus. E o Senhor Jesus mostrou, revelou, confrontou eles com isso. Né? E diz a Bíblia que o Senhor disse para eles assim, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós a observa. Vocês não observam a lei, porque procura matar-me. João 7,19. E sabe o que é mais interessante desse confronto? É o cinismo. É o cinismo. Como o ser humano consegue ser tão cínico? Cínico. Nós vemos aqui que no 19, ele fala, Jesus confronta eles. No 20, eles são cínicos. Ele diz assim, a multidão respondeu e disse, tens demônio, Jesus. Quem procura matar-te? Eles queriam matar Jesus. Eles não queriam ver o bem do Senhor. E estão se apresentando de forma cínica. O coração desejando por matar Jesus. E quando Jesus nos confronta com a verdade, dizendo que eles eram assassinos, que eles não guardavam a lei de Moisés, diziam que priorizavam tanto a lei, que guardavam tanto a lei, mas na finalidade era só para si mesmo. A glória não era para Deus, eles roubavam a glória. A glória era para ele mesmo. Tem gente assim no ministério, que a glória é para si mesmo. Cínico, diz que não deseja, que não quer, mas o coração baba. Né? A alma, enquanto não mata alguém, enquanto não usurpa alguém, não sucede. Então, nós estamos vendo isso. Jesus confrontou, foi obreiro mesmo. Jesus bateu de frente com os escribas e fariseus exatamente por conta disso. A verdade estava lá entre eles, mas eles não queriam aceitar. Por isso, o escape que tiveram foram ser cínicos, mentirosos e hipócritas diante de Deus. Eles queriam uma coisa e os céus queriam outra. E assim tem muita gente na casa de Deus. Querendo se houver prazer, querendo impor de qualquer jeito. Tem que ser assim. Porque Deus é assim. Deus não é do teu jeito. Não, querido, Deus não é do teu jeito. É diferente o negócio. Nosso Deus é um Deus de graça e se manifesta de uma forma poderosa na terra. Louvado seja Deus. Nós nunca esgotaríamos a Deus. São homens que aprendem muito, tanto, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque continuam ainda sendo desobedientes, réprobos, reprovados para toda boa obra. Homens que são cínicos, louvado seja Deus. Por mais que a verdade confronte, porque tem uns que quando são confrontados pela verdade, Deus eterno, meu Deus, o mundo se acaba.
porque foram confrontados pela verdade. Não aceita, porque a única verdade que tem é no coração deles. Eles não aceitam a verdade nua, crua e personificada que é Jesus. Não aceita. Ele aceita a sua verdade. A sua verdade ele aceita. Então, se não for de acordo com aquilo que ele quer mover mundos e fundos para agir de forma contrária. E eles fizeram isso com Jesus. Como Jesus não se adequou àquele sistema podre, carcomido da religião do seu tempo, eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus. Eles colocaram Deus dentro de uma caixinha de uma cultura, Deus dentro de uma caixinha de uma tradição. Eles colocaram o Senhor ali e acharam que isso era assim que Deus agia. Não é, meu amado. Não é, meu querido. Jesus veio provar para eles que eles estavam completamente enganados. Nem guardar a lei eles guardaram. E muitos batem no peito achando que estão fazendo a vontade de Deus. Nem fazendo a vontade de Deus você está, meu amigo. Você está enganado. Não coloque Deus numa caixinha do teu preconceito e da tua tradição, não. Porque Deus está muito além disso. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu precisava falar isso aqui. Para que você que está me ouvindo aí, preste atenção. Jesus jogou abaixo aquele sistema podre e carcomido da religião judaica. Glórias a Deus. Fundamentado apenas em culturas e tradicionalismo. Mas nada. Não tinha essência, não tinha misericórdia, não tinha compaixão de ninguém. Assim tem muitos de nós agindo dentro da casa do Senhor. Que ainda não aprendeu o significado de misericórdia, quero e não sacrifício. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Segundo tópico, Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera, Jesus a verdade revelada, a verdade que o mundo precisa conhecer. Vamos para a verdade no episódio da mulher adúltera. Nós vemos aqui a hipocrisia dos homens, já falamos um pouquinho, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. João capítulo 8, versículo 3 e 6. Perceba que o capítulo 8 de João inicia-se com a descida de Jesus do jardim do Getsêmani. Ele estava no Monte das Oliveiras. E pela manhã, bem cedo, ele já se deslocou direto do templo e ali começou a ensinar o povo. Os escribas tentando Jesus, experimentando Jesus, armando uma cilada para Jesus, trouxeram uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. E a Bíblia diz que ela trouxe aquela mulher para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. E aqueles homens não tinham escrúpulo nenhum e nem respeito algum pelas pessoas. Expuseram aquela mulher diante do povo, não trouxeram o homem com quem ela adulterou. Eles não trouxeram, eles encobertaram. Eles só trouxeram a mulher. Com o preconceito dele, com o machismo, eles trouxeram sua mulher. E o homem com quem ela adulterou, nada. Ele saiu ileso pela lei, pelos fariseus. E colocaram a mulher diante de Jesus, armando uma cilada para ele. Expuseram aquela mulher, e diz a Bíblia, então, que Jesus olhou para cada um deles, e vai falar isso lá no versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Eles armaram uma cilada para Jesus, mas o Senhor expôs, desmascarou eles ali. O Senhor expôs a hipocrisia de todos ao responder com uma pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra contra ela. Atire pedra contra ela. Mate ela então. Se vocês não têm pecado, então mate. Foi nesse momento aqui que a consciência doeu dos hipócritas. Porque eles eram homens tão pecadores quanto aquela mulher adúltera, e, no entanto, estavam se fingindo de santo para matar uma alma. É assim que muita gente faz. Se esconde atrás de uma santidade puritana para matar uma alma. Louvado seja Deus. E nós precisamos aprender nesse capítulo 8 uma lição importantíssima, muito importante. Que o nosso Deus é perdoador e que o ser humano é pecador. É pecador. Mas o nosso Deus é perdoador. Jesus é perdoador. Quando Jesus faz essa pergunta para ele, assim,
Quem de vós não tiver pecado, atire a pedra. Bate ela. A consciência doeu. A consciência ardeu. Por quê? Porque todo homem é pecador. Né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos é todos. Não tem exceção. Se o homem disser que não peca, ele já é mentiroso. Ele já é mentiroso. Disse João na sua primeira epístola. Ele já é mentiroso. E a Bíblia diz aqui que esse episódio vai revelar a verdade que todo homem é pecador. Eles saíram de um por um com a consciência ardendo, porque eles chegaram à conclusão que eles estavam também em pecado, querendo matar. Esse era o objetivo. Eles não guardavam a lei. E você aí, meu querido irmão, que no nome da santidade você mata as pessoas, quero te dizer uma coisa muito séria. Cuidado para onde você está caminhando. Porque você vai prestar conta de cada alma que você mata, você destrói. Cuidado. É um alerta que eu dou aos pastores e pregadores do Evangelho. Você tome cuidado com o que você está fazendo. Porque o valor de uma alma, o dinheiro do mundo inteiro não compra. O dinheiro do homem se esgota, mas não tem condição de comprar. Uma alma foi comprada com o sangue de Jesus. Não mate uma alma. Não destrua uma alma com a tua liturgia barata. Não faça isso. Em nome de uma santidade puritana, não faça isso. Se esforce para você aprender a amar as pessoas. Porque o que é forte tem que aprender a suportar o que é fraco. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que a consciência ardeu. Nenhum deles levantou a voz, nem atirou pedras contra aquela mulher, porque a consciência acusava cada pessoa presente naquele local. Quando a voz de Jesus bradou ali, dizendo que ele não tem pecado, atire a pedra contra ela, a consciência tomou força e começou a acusar. Não atire pedra, você está iníquo. Não atire pedra, que você está em pecado. Você não é melhor do que ela. E a Bíblia diz que saíram de um por um, a começar pelos mais velhos, mais experientes. Ardeu logo a consciência, saíram logo. E por último saíram os mais novos, mas ninguém ficou. Ninguém ficou ali. Porque todo mundo se conscientizou que é pecador. E como insistisse perguntando, ele endireitou-se e disse: e aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8, 7. E nós vamos aprender a segunda verdade, que Jesus, que o nosso Deus é perdoador. O homem é pecador, mas o nosso Deus é perdoador. Então nós vemos aqui que o Senhor ele vai se endireitar e vai perguntar para a mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele vai dizer para ela: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Deus é perdoador. Está escrito no Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Com o nosso Deus está o perdão. Então nós vemos aqui que verdadeiramente o Senhor Jesus ficou só com aquela mulher. E Jesus é a verdade que aclara as consciências conturbadas, perturbadas. A clareza da verdade ilumina a consciência ao ponto dela arder e mostrar a realidade que a pessoa está vivendo. A Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta dos nossos pecados através do seu perdão. Ao liberar perdão, ele esmaga o pecado, ele esmaga a culpa, ele arranca, louvado seja Deus, ele tira verdadeiramente o pecado. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. João 8, 10 e 11. Sim, Jesus perdoa porque tem misericórdia. Jesus perdoa, eu repito, porque tem misericórdia. Os homens ainda precisam aprender a lição da misericórdia. Quero e não sacrifícios, como está escrito em Mateus 12, 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Olha essa expressão. Se nós conhecêssemos verdadeiramente a misericórdia de Deus, não
condenava os inocentes. Bendito é o Cordeiro de Deus. Querido, nós precisamos aprender que o nosso Deus é perdoador e que o homem é pecador e que nós precisamos usar de misericórdia para com todos. Segundo item, Jesus, a verdade revelada. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pilatos estava diante da verdade revelada e não soube que era verdade. Jesus dando testemunho. Eu vim para dar testemunho, para falar a verdade. Louvado seja Deus. E ele não sabia que era verdade. E conhecereis a verdade me libertará. Essa expressão é Jesus falando para a multidão. É através do conhecimento da verdade que o homem é liberto, é transformado. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então Jesus é a verdade revelada. E ela estava ali, diante dos escribas e fariseus, revelando para ele o coração deles hipócritas, mentiroso, que não observavam a lei, revelando o perdão de Deus para a mulher que foi apanhada em adultério. E assim nós vimos, meus queridos amados, que o homem verdadeiramente está cego. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Mesmo estando diante da verdade personificada, Pilatos não pôde perceber que era verdade. Nem os escribas e nem os fariseus. Mesmo estando diante, por quê? Porque os seus olhos estão cegos. O Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento deles. E não lhes resplandece, porque estão cegos. Cego no entendimento. Mas Jesus é a verdade. E ele diz: eu sou a verdade, de forma clara em João 14,6. Está de fato afirmando que nele não há erro, nele não há engano, nele não há mentira, nele não há defeito que é inerente do homem, não há defeito. Ele viveu neste mundo de pecado e de mentira, sem nunca ter pecado, como está escrito em 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca houve engano. Jesus é a verdade revelada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro item, a verdade que o mundo precisa conhecer. O mundo está imerso na mentira, uma vez que a Bíblia fala e que todo mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O mundo precisa conhecer a verdade, precisa conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque ele está mergulhado no maligno, que é o pai da mentira. Ele está mergulhado na mentira, no engano, na falsidade. Está mergulhado nisso. Por isso que o diabo cegou o entendimento dos homens para que eles não creiam na verdade. Aleluia. O mundo está cego. Ele cegou. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a verdade de Deus para a nossa vida. O mundo está na ignorância. Outra coisa que acontece na vida do ser humano. Ele está mergulhado na ignorância. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Paulo pregando no Areópago e Atenas, falando para os atenienses. Precisavam sair daquela ignorância da superstição. Precisavam sair da ignorância da idolatria. Para quê? Para que eles pudessem conhecer a verdade. O mundo está no maligno, ou seja, imerso na mentira. O mundo está cego, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e o mundo está vivendo a sua maior ignorância. Aleluia. Mas Deus pede para que os homens em todo lugar se arrependam e conheçam a verdade. É o desejo do nosso Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro e último tópico, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a verdade que liberta. O
porque é a verdade e verdadeiramente livres. A verdade que liberta. A permanência na verdade da escravidão do pecado e verdadeiramente livre. Jesus é a verdade que liberta. Jesus falava para os fariseus que estavam acreditando na sua palavra, no discurso que ele pregou, que se eles tivessem permanecendo na sua palavra, verdadeiramente eles seriam seus discípulos. E conheceriam a verdade os libertariam completamente. Mas há necessidade de permanecer. Jesus é a verdade que liberta quando o homem permanece nele. Porque se sair da verdade, da liberdade com que Cristo libertou, você vai tornar-se de novo a se meter debaixo do jugo da escravidão. Então, enquanto você permanecer em Cristo, enquanto você permanecer enraizado em Cristo, fundamentado em Cristo, você estará livre pela verdade que você está conhecendo a cada dia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vemos que a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Quando Jesus se manifestou, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso foi um mau questionamento entre os fariseus. Sabe por quê? Porque eles disseram assim, nós somos livres. E nós somos livres, nós não somos filhos de prostituição, nós não vivemos uma vida oprimida. Mas queriam matar Jesus. E Jesus disse, vocês são escravos do pecado. Vocês vivem no pecado, vocês vivem na mentira. Vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é mentiroso e pai da mentira, que era o diabo. E Jesus mostrou para eles. E eles precisavam ser livres. E a liberdade viria através do conhecimento da verdade. Com o conhecimento da verdade, o pecado é desfeito, irmãos. Seus olhos são abertos. A ignorância vai embora. Porque a luz da palavra entra pelos olhos do teu entendimento e traz clareza, iluminação. Então, o homem passa, pelo poder do Espírito da Santidade, a desfrutar de plena liberdade, porque não há liberdade sem viver no Espírito de Cristo. Não há. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas se não há o Espírito do Senhor, é escravidão. É escravidão, é sujeição. Então nós vemos como está escrito, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, do 15 ao 18. Então nós vemos aqui, amado, que a liberdade é quando o homem ele é transformado pelo Espírito, que o transforma de glória em glória, que o regenera, que ele vem, que o homem nasce de novo. E quando nasce de novo, passa a viver pelo Espírito, a viver no Espírito, conhecendo a verdade. E a verdade é ministrada pelo Espírito no nosso coração. Ele nos ensinaria toda a verdade. Ele nos guiaria na verdade, exatamente para que nós não dessemos viver uma vida oprimida, escrava de Satanás, que está escravizando todos no mundo, cegando o seu entendimento, entenebrecimento do entendimento, obscuridade, glória a Deus, e fazendo com que o homem ande por caminhos que não é o caminho que é Jesus, mas são caminhos que para o homem parecem direitos. E a Bíblia diz que no final são caminhos de morte. Louvado seja Deus. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos oferece falsas promessas de liberdade, mas descobrimos que a verdadeira liberdade só é encontrada em Jesus Cristo. Ele nos liberta das cadeias do pecado e nos concede uma liberdade que transcende as circunstâncias externas. A liberdade que Cristo nos oferece é muito além do visível, é muito além do natural. Glória a Deus, porque é a liberdade contra a escravidão do pecado, contra o domínio do pecado. O Senhor tira o sentimento de culpa e o pecado das nossas vidas, nos lava com água pura, como ele disse para Ezequiel 36, né? Vos lavarei com água pura, lhes darei um coração novo, colocarei sobre vós um espírito novo, para que andeis nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Aleluia. Então nós vemos aqui que a verdade é Jesus, e conhecendo ela, o homem é livre
das amarras do pecado. Bendito e louvado seja o Senhor. O que é a verdade? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele nunca mentiu, ele nunca enganou, ele nunca passou a perna em ninguém. Não, muito pelo contrário. Ele foi verdadeiro, porque é a verdade de Deus personificada em palavras e ações, amados. Jesus é a única verdade absoluta. Glórias a Deus. Aqui não existe um negócio de verdadeinha relativa ou meias verdade. Não. Ele é a verdade. Glórias a Deus. A verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos clareia a mente, que nos faz conhecer o céu, que nos faz conhecer o Pai. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então nós vemos aqui que Jesus é a verdade. Aleluia. Pilatos não pôde conhecer Jesus porque sua mente ficou entenebrecida e ele não pôde conhecer a verdade revelada diante dos seus olhos. A multidão também não pôde entender a verdade de Deus, que os confrontava, dizendo que eles eram tudo filhos do diabo e, portanto, mentirosos como tal. Aleluia. Jesus é a verdade e quer nos libertar de toda mentira, de todo engano, de todo fingimento, de toda hipocrisia, de toda falsa santidade. Jesus quer nos libertar para que a gente viva uma vida segundo a vontade dele, na verdade. Aleluia. E não podemos contra a verdade, meu querido, senão pela verdade. Aleluia. Nós vemos aqui a conclusão. Louvado seja Deus, aonde o Senhor ele colocou no nosso coração para dizer o seguinte: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O mundo oferece muitas liberdades, mas são enganos, são laços, são ciladas, que afundam e mergulham o homem nas densas trevas. Mas Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é a verdade que nos liberta, que nos transforma e que nos resgata da nossa vã. Só Jesus é a única verdade que nos liberta. Ele não é as verdades, ele é a verdade. Que transforma o mais vil pecador, que perdoa o mais vil pecador. E a mulher que passou por aquele momento de acusação e de quase apedrejamento, ela foi liberta pela verdade e resplandeceu na vida dela. Mas a verdade sempre será a verdade. E ele disse para ela: vá em paz, mas não peques mais. Querido, assim eu me despeço dos meus amados irmãos. Que Deus venha abençoar a vida dos meus amados grandemente, fortalecê-los e abençoá-los cada vez mais. E que o poder do Espírito de Deus se manifeste na sua vida. Até a nossa próxima lição, se assim o Senhor, nosso Deus, nos permitir.